Obrigada aí pela presença. Hoje foi pedido que eu fizesse essa revisão, né, de tireoide. É uma revisão bem para o clínico mesmo. E aí, quem já rodou lá percebe o que é o dia a dia do endocrinologista no ambulatório. E que muitas coisas, e quem rodou lá já viu isso, muitas coisas não precisariam ser encaminhadas para o endocrinologista. Poderia ser resolvido na unidade básica de saúde, mas muitos são encaminhados. Os pacientes percorrem trajetos enormes, saem de madrugada de casa para uma coisa que poderia ser resolvida na própria unidade. Então, isso é bem o básico mesmo. Só para refrescar a cabeça de vocês já sabem, já estudaram isso lá no ciclo básico, só para refrescar mesmo, porque às vezes eu pergunto lá e vocês estão esquecidos. Pode passar. Primeiro a gente vai começar falando um pouquinho sobre o hipotireoidismo. É uma etiologia muito frequente, né, da glândula tireoide, definido como diminuição dos níveis de hormônio tireoidiano circulante. E existem diversas causas para isso. O hipotireoidismo primário, ele é responsável por 99% dos casos de hipotireoidismo. É aquele que o problema está relacionado com a própria tireoide. E quais são? Pode ser secundária uma tireoidite, uma doença infiltrativa, uma deficiência de iodo, que hoje a gente vê muito menos, principalmente aqui em nossa região, a obrigatoriedade da iodação do sal, e que a gente está em áreas costeiras que consumimos produtos vindos do mar, né, que tem iodo. Pode ser secundário a fármacos, amiodarona, líquido, a gente vê muito amiodarona, né? O cardiologista está me encaminhando muito para a gente que dá o hipotireoidismo, pode dar o hipotireoidismo primário. Inibidores de tirosina quinase, que os oncologistas usam muito, a gente tem usado tratamento nas falhas de câncer de tireoide. Iatrogênica, radioterapia, tireoidectomia, enfim, digenesia tireoidiana, né? Problema lá no nascimento, ou algum tipo de distúrbio genético. O hipotireoidismo central, a gente pode, devido à dificuldade de diferenciar entre secundário e terciário, a gente termina englobando tudo como central. Mas se você quiser subdividir melhor, secundário é deficiência de TSH, com algum problema que está ocorrendo lá na hipófise, e o terciário vai ter um distúrbio lá no hipotálamo com deficiência do TRH. Então, botando tudo no mesmo pacote, né? Hipotireoidismo central, lá em cima. Tumor hipofisário hipotalâmico, ou secundário a cirurgia ou radioterapia, hipofisite, uma necrose hipofisária pós-parto, né, síndrome de Sjögren, distúrbios genéticos, alguns fármacos que alteram lá em cima dopamina, análogo da somatostatina, glicocorticoide. Então, atenção, né, corticoide é bom e é ruim, pode alterar várias coisas, e uma delas é essa. E o hipotireoidismo extratireoidiano também pode acontecer, isso é uma coisa que é bem, você vê que 1% fica com as outras causas, né? Central e periférico. Então, esse é muito mais raro mesmo, esses outros dois, consumptivo e tecido específico. Eu nunca, inclusive, nem vi. Mas é importante a gente saber para responder questões, que vocês também vão fazer provas de residência, então vocês precisam responder, né? Mas no dia a dia, o nosso principal atendimento é hipotireoidismo primário, corroborando com o que diz a literatura, né? Os fatores de risco, pode passar. São pacientes que se apresentam desses fatores têm uma chance maior de ter hipotireoidismo. Pessoas acima de 60 anos, principalmente, é muito mais comum no sexo feminino do que no masculino, quando o paciente apresenta um bócio, doença nodular tireoidiana, história familiar de doença tireoidiana, principalmente parentes de primeiro grau, história de radioterapia de cabeça e pescoço, precisou fazer o tratamento, a radioterapia de um câncer de boca, de faringe, e termina podendo comprometer pela proximidade da região, podendo comprometer as células tireoidianas. Uma doença autoimune tireoidiana ou extratireoidiana, se o paciente tiver, o paciente vai fazendo uso dos fármacos, que são os fármacos que podem interferir lá, né, na tireoide, e pacientes que vivem em regiões de baixa ingestão de iodo, portadores de síndrome de Down, portadores de síndrome de Turner, a gente tem que lembrar que são pacientes que podem ter hipotireoidismo, que a gente deve rastrear a doença. Então, esses são os riscos, né, de ter. Não quer dizer que se a pessoa ter isso, vai obrigatoriamente evoluir com hipotireoidismo, mas a gente tem que ficar alerta e atento para rastrear isso. Pode passar o próximo.
Em relação às manifestações clínicas, varia muito. A gente pode até ter pacientes assintomáticos, porque o diagnóstico do hipotireoidismo é laboratorial. E, lógico, a gente vai ver a clínica do paciente, mas a gente encontra paciente com, na prática, a gente vê, sim, paciente com hipotireoidismo, laboratorialmente falando, e sem queixas. Não pode acontecer. E pode evoluir, variar até os casos graves, que realmente a gente, hoje em dia, a gente quase que não vê. Eu só vi uma vez na residência, foi como amixaridematoso, né, que é o extremo da doença. E aí, mais comum é a gente encontrar aquele paciente com aquelas queixas subjetivas, inespecíficas, que são bastante comuns em diversas outras doenças. E a gente tem que ter atenção, né? Tem que estar esperto a isso, porque às vezes a gente pode atribuir tudo à tireoide e não ser tudo da tireoide, ter outra patologia, a gente termina deixando de investigar outra coisa, ou então a gente fica procurando um monte de coisa e em vez de logo dar uma focada na tireoide. Então, a gente tem que ficar atento. O que mais acontece são os pacientes chegarem com diversas queixas e tudo é culpa da tireoide e muitas vezes não é. Das manifestações clínicas, não quer dizer que o paciente vai apresentar tudo isso, mas que ele pode ter. Então, tá aí tudo que ele pode ter. Dos que são mais frequentes, né, que estão mais, até os outros, mais na esquerda, até os outros que estão mais nas colunas do meio da direita. Então, astenia, se for avaliar reflexo, o aquele pode estar diminuído, pele seca ou áspera, parestesia, sonolência, muito frio, edema periorbital, irregularidade, distúrbios menstruais diversos, principalmente irregularidade menstrual, amenorreia também, aumento de peso, mas esse aumento de peso secundário ao hipotireoidismo é um aumento de peso discreto, ocorre mais secundário à retenção hídrica, mas os pacientes insistem em dizer que todo o peso que ele ganhou foi por causa do hipotireoidismo, né? Fraqueza, constipação intestinal, alteração de memória, às vezes paciente que está investigando perda da memória, principalmente idosos, tem que lembrar de rastrear o hipotireoidismo. Todo geriatra pede isso, né? Porque é importante a gente descartar, é uma causa facilmente tratável. Então, várias outras coisas, palidez, queda de cabelo, rarefação, que é a madarose, a rarefação do tecido de chão, da sobrancelha. Aí, nos casos mais graves, aquela voz arrastada, né? Bradicárdico, pode ter dispneia, hipertensão diastólica, cardiomegalia por causa do derrame pericárdico, que pode acontecer. Então, esses daí da coluna da tireoide são os casos mais graves que não foi instituído o tratamento e aí terminou evoluindo desta forma, né? Com derrame pleural, dor precordial, ascite, aí é uma coisa bem mais grave. Pode passar o próximo. O rastreamento, hoje os pacientes chegam no consultório, eu quero fazer check-up, quero tudo de tudo. Mas a gente tem que saber para quem a gente pede exames, né? E é comum vocês chegarem lá no consultório marcando X e tudo, que lá a gente tem uma tabelinha de marca X, vocês marcam X e tudo. E às vezes eu pergunto, para quê? E vocês ficam sem saber me dizer para que vocês estão pedindo, né? Então, atenção para quem você vai pedir alguma coisa. Sem falar, eu já falei isso na outra aula, vou falar de novo. A gente pedir tudo de tudo, a gente está onerando tanto o serviço público como o serviço privado. Os planos quebram e o sistema de saúde não funciona, não anda para quem precisa. Então, a gente tem que ter discernimento na hora de pedir as coisas, né? Então, para quem a gente deveria rastrear o hipotireoidismo? São aqueles pacientes que têm os fatores de risco. Então, acima de 60 anos, se ele estiver apresentando bócio, história de radioterapia de cabeça e pescoço, se foi submetido a tireoidectomia, ou já teve uma terapia com iodo prévia, doença autoimune tireoidiana extratireoidiana. Na gestação, a gente tem que rastrear pelos riscos para o bebê. Paciente com síndrome de Down, síndrome de Turner, dislipidêmico, porque a dislipidemia pode ser secundária ao hipotireoidismo, e os pacientes que estiverem usando esses medicamentos, lítio, amiodarona, interferon alfa, inibidores do checkpoint, enfim, diversos outros. E aí no livro tem os vários fármacos. Aí seriam as pessoas que a gente deveria pedir o TSH. Como vocês sabem, o certo seria a gente inicialmente pedir o TSH. Estando alterado, a gente progride a investigação, repete TSH, o hormônio a gente sempre repete, e progride para solicitação do T4 livre. O que acontece lá na prática é que o paciente vem de lá de Luciano com a dificuldade de marcar consulta, então a gente termina pedindo as duas coisas concomitantes pela dificuldade logística do paciente, social e tal. Mas o certo é isso, respondendo questão, como é o certo, primeiro pede o TSH e depois, se estiver alterado, a gente progride a investigação.
Pode passar. Nos achados laboratoriais, a gente tem várias alterações, pode ter. Então, como eu falei, pode alterar lípides, aumenta a LDL, diminui a HDL, aumenta triglicerídeo, mas não tão intenso, né? Então, é importante, se você encontra um paciente dislipidêmico com hipotireoidismo que não está controlado ou que ainda não começou o tratamento, às vezes, se não for um paciente de muito alto risco, você espera o paciente controlar a tireoide primeiro, o hipotireoidismo, e você vê, porque você controlar o hipotireoidismo pode ser o suficiente para controlar os seus lípides, e você não precisar começar uma terapia com estatina. Naqueles pacientes que também não estão conseguindo controle, então é importante a gente avaliar isso. E aí pode alterar esses outros achados, né? Apolipoproteína B, lipoproteína A, homocisteína, CPK, PCR, vitamina D, enfim, vários outros podem estar alterados. Então, tem que estar atento a isso. Às vezes pediu alguma coisa e está alterado, mas o paciente tem hipotireoidismo, está descompensado, então vamos controlar primeiro, controla o hipotireoidismo. É a primeira coisa antes da gente investigar qualquer outra coisa, tá? Pode passar. Das alterações hormonais, o hipotireoidismo também. Os hormônios tireoidianos são importantes para o funcionamento do nosso organismo, né, como um todo. E aí, quando ele falta, vai fazer falta de diversas formas. Então, se você for fazer testes de dinâmicos, pode ter resposta alterada no teste do GH. O IGF-1 ou o IGF-BP3 pode estar diminuído. Aumento de vasopressina, prolactina, IPTH e 1,25, o HD. Então, o que a gente vê, né, disso tudo aí, do que a gente vê mais na prática, é essa alteração da prolactina. A prolactina está aumentada, você recebeu hiperprolactinemia, dosa TSH, para ver como é que está a função tiroidiana, porque a hiperprolactinemia pode ser só secundária a isso. Recebeu um paciente hipogonádrico, testosterona baixa, avalia a tireoide, porque pode ser só o caso, ser só isso, né? Então, por isso que é importante a gente estar atento à tireoide. Pode passar. E aí, o diagnóstico. Quando eu disse o diagnóstico, evidentemente, a paciente pode ter clínica, mas nosso diagnóstico é laboratorial. Né? A endocrinologia, a gente depende muito de exames. E é importante que o paciente faça exames de hormônio em laboratórios bons, que use bons ensaios, tá? Infelizmente, não é o que a gente tem muito na prática clínica. E hormônio é importante que a gente repita dosagens de hormônios, tá? Quando vem um nível muito, paciente com uma clínica forte e um nível muito alterado, tudo bem. Você pode até já instituir o tratamento, mas, assim, o ideal é que você repita o mais precoce possível as dosagens hormonais. Falando de qualquer tipo de hormônio. Então, a gente pode dividir o hipotireoidismo em subclínico, primário e central, como eu já falei. Subclínico, TSH alto, e T4 livre e T3 normais. Hipotireoidismo primário, TSH alto, T4 livre e T3 baixo. E o central, T4 livre vai estar diminuído. E o TSH pode estar normal, aí vai ser um normal mais baixo. Ele pode estar baixo, ele pode estar elevado, mas, assim, não passa de jeito nenhum do TSH de 10. Assim, é um inapropriadamente elevado. Mas o que a gente vê ou é o normal ou o normal baixo. Lembrar que o T3, ele só se altera numa fase posterior ao T4 livre. Então, primeiro, o que acontece em hipotireoidismo? Começa a elevação do TSH, que aí caracteriza o hipotireoidismo subclínico. Aí, mais adiante, vai ter a diminuição do T4 e depois a do T3. Então, isso explica por que a gente não tem necessidade de pedir T3. Porque quando o T3 estiver alterado, o T4 livre já estava alterado faz tempo. Então, o TSH e o T4 livre é o suficiente para o diagnóstico. Deixa eu ver mais. Lembrar que no hipotireoidismo central, às vezes os pacientes podem ter comprometimento de outros, né, trofinas hipofisárias. Então, é importante a gente também fazer uma avaliação geral nos hormônios hipofisários. Tratamento eu vou falar mais na frente, que é essa próxima agora, né? Tratamento. O único tratamento que tem para hipotireoidismo é levotiroxina. Quais são as marcas que tem no mercado? Sem conflito de interesse nenhum. Uran, Levoide, Eutirox e Sintroide, tá? Tem genérico? Tem.
e às vezes é genérico até de laboratório bom. Mas, na prática clínica, existem pacientes que a gente não consegue controlar, chegar no alvo de tratamento do TSH. E um dos motivos é o uso dos genéricos. Era para ser a mesma coisa, era, mas a gente está num local, né, num país em que nem tudo é o que deveria ser. E aí, isso é uma das coisas que a gente faz na prática clínica. O paciente não está controlando, está usando genérico, muda por original, que às vezes é isso. E outra coisa, lembrar que existe... Ai, meu Deus. Vamos ver aqui nas minhas coisas. Existe o remédio, ele tem outros recipientes, né? Além do princípio ativo, tem os recipientes e tal, coranto, lá. E existem algumas marcas que têm lactose. Então, é importante que a gente lembre disso nos pacientes que são intolerantes à lactose, para que a gente escolha as marcas que não tenham lactose, porque às vezes isso é um dos motivos também que não tem controle. Então, quais são as marcas que não têm lactose? O Puran e o Levoide, tá? Na sua formulação. Não pedir paciente para não cortar comprimido de levotiroxina, porque são microgramas, e lembrar que vocês às vezes escrevem lá na receita miligrama. Vai que o paciente, por algum motivo, resolve manipular remédio. A gente não pede para manipular a levotiroxina. Por isso, por ser microgramas, tem que ter balança de precisão na farmácia, uma farmácia de qualidade. E aí, se você escreve errado na farmácia miligramas e o paciente decide manipular e a farmácia vai seguir a receita e fazer miligramas, então se era para ser 50 microgramas e a farmácia faz 50 miligramas, você vai fazer uma iatrogenia imensa ao paciente. Então, por isso que é importante também escrever certa receita. Às vezes, a gente não... Existem várias doses, 12,5, 25, 50, 75, 37,5, 38, até 300, diversas doses. Às vezes, a gente precisa de uma dose que fique intermediária. Entre 88 e 100 não existe uma dose intermediária. A gente pode alternar. Um dia deixa uma dose, outro dia deixa outra dose. São as individualizações que a gente faz na nossa prática clínica. Às vezes, durante a semana, uma dose, no final de semana, outra dose, mas só nunca partir remédio, né? Porque microgramas, a gente não sabe o quanto que fica, você perde no farelozinho. Então, fica um pedaço de um lado, um pedaço com mais, um pedaço com menos. Lembrar que a medicação deve ser tomada sempre em jejum, e a primeira medicação do dia. Pedir o paciente para não tomar junto de IBP, porque muitos pacientes usam omeprazol, pantoprazol, sei lá qual, dosol. Então, primeiro, sempre a levotiroxina em jejum, junto com nenhum outro remédio. No mínimo 30 minutos, mais de 30 a 60 minutos. O remédio ele é melhor absorvido quando o paciente está de estômago vazio. Porque os alimentos podem diminuir a absorção do remédio. E os outros remédios, se ele tomar junto, pode também diminuir a absorção do remédio. Então, por isso que a gente deve fazer ele sempre sozinho. Existem estudos mostrando que você pode fazer o remédio nos horários, principalmente no noturno. Existem pacientes que não têm condições de fazer jejum, sai correndo de casa, diz que não faz jejum, por motivos outros. E aí, você pode fazer ele à noite, 2 horas longe de uma refeição. Às vezes o paciente janta cedo, não precisa ceiar, e aí você pode fazer. O que os estudos mostram que talvez esses pacientes precisem de uma dose maior de levotiroxina. E outra coisa também é não variar a marca. Começou com Puran, mantém Puran. Mudou para Levoide, mantém Levoide, porque às vezes esses recipientes podem interferir também no controle da doença. Como é que a gente começa? Deu o diagnóstico, vai começar um paciente adulto, jovem, de 16 a 65 anos, você faz por quilo de peso. A dose pode variar de 1,6 a 1,8 microgramas por quilo de peso. Do peso ideal. É importante a gente ver qual seria o peso ideal daquele paciente. Vamos dizer que o paciente tenha, sei lá, 70 quilos. Aí 1,6 vezes... Não, vamos dizer que o paciente tem 80 quilos. Vezes 1,6 daria 128. Aí a gente não tem a dosagem de 128. Você escolhe a dosagem que estiver mais próxima. Tem de 125, você deixa a dosagem de 125, tá? Lembrar que no dia que o paciente for colher o exame de sangue para avaliação, né, do controle, o paciente só toma a levotiroxina depois que ele chegar do laboratório. Vai em jejum para o laboratório, não toma o remédio, colhe o exame, volta para casa, toma o remédio.
tá? Porque isso pode interferir também nos exames, aquela tomada do dia. Deixa eu ver mais. Quando o paciente é jovem, a gente pode começar na dose plena mesmo. 1,6, deu isso, já bota a dose cheia, amanhã ele já começa com a dose cheia. Prescrevi hoje, amanhã ele já começa com a dose cheia. No paciente mais idoso, coronariopata, que tem um hipotireoidismo grave de longa duração, a literatura orienta que a gente comece com a dose mais baixa, a gente calcula qual seria a dose ideal para ele. Vamos supor que a dose ideal seja 100, mas você começa com a dose baixa e você escreve na receita como é que vai ser a progressão da dose. Então, você pode começar com 12,5 ou 25 microgramas dia e vai pedindo para ele ir aumentando gradativamente até chegar na dose que você calculou e ele vai manter essa dose. A partir do dia que ele chegar na dose que ele deveria estar tomando, é que ele conta 6 semanas para repetir o exame de sangue, tá? Isso porque para a gente evitar que o paciente apresente alguma arritmia, e principalmente nos coronariopatas, né? A gente tem que ter muita atenção. Agora, sim, a gente está vendo muito idoso hoje em dia, minha gente, bem saudável, né? Sem doença cardiovascular, bem saudável, bem cuidado, enfim, bem rígidozinho. Então, nesses pacientes, a gente até poderia começar a dose cheia. Mas aí fala que é mais prudente que a gente menor e a gente vá fazer do gradual. Lembra de mais alguma coisa? Não, é isso. Próximo. Lembrar que, no hipotireoidismo primário, a resposta do tratamento é com TSH. A gente recebe lá no post hipotireoidismo, aí eu faço para vocês, peça exames, aí vocês pegam e marcam TSH e T4 livre. Não precisa, é TSH, controle, tá? O controle TSH. Aí, se o paciente voltou para você, o TSH ainda está elevado, aí vou estar dizendo que a dose do seu remédio ainda está pouco. Então, você vai aumentar a dose da levotiroxina em 12,5 a 25 microgramas até a normalização. Aí pede para ele repetir exames em 6 semanas, no mínimo 6 semanas. É um tempo ideal para que a gente avalie uma resposta ao TSH, do TSH ao tratamento que a gente instituiu. Ainda não normalizou, aí você vai aumentando até o TSH entrar na faixa terapêutica que a gente quer, que aí é a meta. Se o TSH estiver entre 1 e 2,5, tá ótimo, paciente jovem. O que eu falo lá é que a gente tolera até uns 3, se o paciente estiver bem, assintomático, até uns 3 a gente tolera. Mas com o envelhecimento, a gente vai permitindo um nível de TSH mais alto, porque todo o nosso organismo envelhece, inclusive as glândulas também, então parece que os idosos que têm o TSH mais alto, eles ficam bem, assim. Então, por isso que a meta também para o idoso é maior. Tem um próximo slide que a gente vai ver melhor. Se o TSH, você instituiu o tratamento, e quando você reavaliou por 6 semanas, o TSH veio supresso, veio baixo, você diminui a dose da sua levotiroxina, porque quer dizer que a dose que você está dando está ruim. No hipotireoidismo central, como você perde lá o controle em relação ao TSH, então o seu objetivo de tratamento vai ser alcançar a meta do T4 livre. Então, você só perde o T4 livre. Por isso que é importante saber qual é o tipo de hipotireoidismo que o paciente apresenta. E a gente mantém, olha a referência do laboratório, e a gente mantém no terço superior da faixa de normalidade daquela referência. Tá? Ele pode variar, na maioria dos laboratórios, de 0,9 a 1,8, então você tenta manter no terço superior, mais perto de 1,8, o paciente fica bem. E depois que você alcança a meta terapêutica, você reavalia o paciente ou semestralmente ou anualmente, tá? Antes, caso o paciente venha ter alguma queixa que você acha que seja da doença, né? Aí você pode reavaliar antes. Próximo. Então, aí está a meta do tratamento. Se o paciente jovem, manter o TSH entre 1 a 2,5. Esse é o objetivo do tratamento. Se entre 60 e 70 anos, aquele idoso, né, o idoso mais jovem, a gente pode tolerar manter entre 3 e 4, o paciente fica bem. Mas se for um paciente maior que 70 anos, é melhor manter o TSH entre 4 e 6. Tá? É isso, pode passar o próximo. Aí, esse algoritmozinho que eu botei aí, que tinha lá, só um resumo do que a gente falou agora, né? Aí depois vocês olhem com calma. TSH alto, T4 livre baixo primário.
Aí, se for central, subclínico, o que é que a gente deve fazer? Se for central, é importante sempre a gente pedir, deu o diagnóstico de hipotireoidismo central, faz uma ressonância de sala túrcica. A gente vê o que é que tem lá de alteração lá em cima. Se é um tumor, se é alguma outra coisa, aí, enfim. Pode passar o próximo. Depois vocês olham com calma esse algoritmozinho aí. E aí é importante, assim, também esse daqui, a letrinha bem pequena aqui, para a gente ler, depois vocês vão ler aí também com calma isso. Porque tem pacientes que vocês não conseguem, minha gente. A gente tenta, mas a gente não tem dificuldade de alcançar a meta desses pacientes. Volta, não dá certo, não alcança. Então, assim, existem alguns pacientes que você precisa de uma dose de levotiroxina maior por diversas causas, por motivos diversos. Então, se ele tem alguma diminuição da absorção intestinal de levotiroxina, precisa de uma dose maior. Doença inflamatória intestinal. Ele vai fazer uma cirurgia, por exemplo, uma gastrectomia, uma gastroplastia, né? Cirurgia bariátrica. Lembrar que aquele paciente vai precisar de mais, você diminuiu a área de absorção. Paciente com intolerância à lactose, precisa de uma dose maior de levotiroxina e daquelas marcas que não têm lactose. Infecção por H. pylori, intestino curto, gastrite atrófica, diversos remédios. Aí, atenção para essas vitaminas, principalmente nas gestantes que usam levotiroxina. Pede para a gestante para tomar as vitaminas com 4 horas distante da dose da levotiroxina. Tomou levotiroxina, conta 4 horas e depois disso fica à vontade para tomar as vitaminas dela, porque tudo isso, esses remédios podem interferir na absorção da levotiroxina. Então, o paciente que tem uma dieta no café da manhã muito rica em proteína, outras coisas, pode interferir. Então, assim, quando a gente se depara um paciente que a gente tem dificuldade de alcançar a meta de tratamento, vai nessa tabela para ver se a gente pode diagnosticar alguma coisa que está levando a isso. E remédios são vários, né? Lembrar de outra coisa também que é comum, assim, que muito, né? Parasitose. É uma coisa que giardia pode interferir nisso. Então, tudo isso e diversos remédios podem interferir e o paciente precisar de uma dose maior de levotiroxina. Pode passar o próximo. E existem situações em que a gente precisa de dose menor. Então, o envelhecimento, como eu falei, né? Que a gente tolera o nível de TSH mais alto, o organismo funciona bem, mesmo com um TSH mais alto, então a gente precisa de uma dose menor. Pacientes que precisam de terapia androgênica, né? As mulheres que têm terapia androgênica, e quando o paciente perde peso. O paciente estava obeso, bem obeso, você começou uma dose e aí ele fez uma mudança de estilo de vida, começou a perder peso, aí você tem que reavaliar esse TSH, os exames, enfim, para ver se você não precisa diminuir a dose daquele paciente, porque no obeso você vai precisar de uma dose maior, sim. Então, ficar atento quando o paciente emagrece. Pode passar o próximo. E qual é o motivo? Ficou até. A tabela ficou um pouquinho em cima da palavra, mas assim, são os principais. O problema dos distúrbios gastrointestinais que vão interferir na absorção do remédio. A gastrite atrófica por causa da hipocloridria. O H. pylori por causa da produção de amônia e aumento do pH. A doença celíaca por causa da inflamação que tem lá. A intolerância à lactose da inflamação. Crohn, a inflamação. Ressecção do intestino. Porque você diminui lá a área de absorção e tem o intestino mais curto. Então, esses são os motivos. Então, a gente tem que lembrar disso. Tá? E se você tiver dificuldade de investigar por algum motivo, você pode mandar uma cartinha para o seu colega gastro explicando para ver se ele investiga que se acha alguma causa do trato gastrointestinal que está atrapalhando essa absorção. No hipotireoidismo subclínico, a gente recebe muito na prática clínica. E aí o paciente, geralmente a gente no hipotireoidismo subclínico, a gente, na maioria das vezes, a gente vê pacientes assintomáticos, tá? E muitas vezes ele vem com sintomas relacionados a outras patologias, mas, como disse, sempre fica atribuído tudo à tireoide. Não existe muito consenso com evidência robusta, muita opinião de especialistas em relação ao hipotireoidismo subclínico. Mas o que é que a literatura hoje, das evidências que temos, o que é que a literatura fala hoje em relação ao tratamento? Quando a gente deveria repor a levotiroxina? Se o TSH estiver persistentemente acima de 10, maior ou igual a 10, a gente tratar. Se ele tiver maior ou igual a 7, mas se ele tiver risco cardiovascular aumentado, aí a gente trata também. Agora, se ele tiver um valor entre 4,5 e 9,9, né, entre 4,5 e 10, aí a gente é importante a gente pedir um TPO. Se é um TPO positivo, tratar.
Se tiver alterações, pede um ultrassom. Tem alterações do ultrassom compatíveis com Hashimoto, alteração textural e etc. O radiologista ele vai mandar para você no laudo. Então, tá com cara, a tireoide na imagem, tá com cara de Hashimoto, aí vale a pena você tratar. E outra coisa que a gente pode fazer é, se o paciente estiver sintomático, a gente pode fazer o teste terapêutico. Você trata o paciente por uns 6 meses e vê se ele melhorou dos sintomas. Se ele não tiver melhorado, você pode suspender o medicamento. Lembrar também que, porque aqui nossa aula e o que eu trato é adulto, mas crianças a gente tem que ver e tratar o hipotireoidismo subclínico que pode atrapalhar o crescimento. E atenção para gestantes também, que a gente tem que ver o tratamento para elas, para não ter desfecho negativo na gestação, abortamento, morte fetal, malformação, etc. Existe ainda muita divergência também na literatura em relação às gestantes. Ora sai uma diretriz de um jeito, ora de outro jeito, mas a gente tem que ficar atento a isso. É isso. Em relação ao hipotireoidismo, é isso. E é bastante comum, e mesmo assim, apesar de aparentemente fácil, mas ainda vejo vocês lá com dúvida na prática. E isso vocês vão resolver lá na UBS que vocês tiverem, quando tiverem na UBS. E até, enfim, no consultório, como clínico, vocês podem resolver isso. Se tiver alguma dúvida, pode falar, vou tomar a aguinha. Se não, também a dúvida pode me falar no final. Se tiver dúvida, pode me mandar depois, mensagem, e-mail, enfim, fiquem à vontade. Doutora, só uma dúvida. Então. Pode falar, André, depois eu falo. Tá certo. Em relação à gestante, como é que se procederia? Tipo, ela tá com alteração, eu trato, quando é que eu trato, quando é que eu não trato? Eu encaminho para quem? Para o gastro ou para uma gestação de risco, de alto risco? Então, se você é obstetra, aí vai ter, na UBS tem clínico que faz o acompanhamento, né, de gestante. Ou você é obstetra. Se você se sentir apto a acompanhar e tratar, não tem problema nenhum. Agora, muitos não se sentem seguros, então eles caminham para atendimento de alto risco, que aqui em Maceió, em Alagoas, a gente fala do HU e da Santa Mônica. Eu acho que são, eu não sei do Hospital da Mulher, talvez, eu acho que também, agora eu não vou saber dizer, mas da Santa Mônica e o HU. Aí você pode encaminhar. Mas se você se sentir apto a tratar, pode tratar. A gente tenta manter no primeiro trimestre o TSH até 2,5. 0,5 até 2,5 é um tempo bom. E nas tentantes também, daquelas que estão lá com dificuldade em engravidar. Então, é ideal que você mantenha entre o TSH nessa faixa. A partir do segundo e terceiro trimestre, seria ideal que você mantivesse o TSH até no máximo 3. Então, muitas vezes é isso. Aqui fora da gestação você não trataria, na gestante você termina tratando, porque parece que mantendo nessas faixas, os desfechos na gestação são melhores. Mas você pode acompanhar como clínico ou como obstetra, sim, viu? Doutora, e sobre quando a gente começa o tratamento com o Puran, enfim, quanto tempo depois a gente pede o TSH? No mínimo 6 semanas. Tá. Eu falei, no mínimo 6 semanas. Depois, às vezes eu arredondo logo o paciente para 2 meses, tá? Eu falo, 2 meses, repito os exames. Acho que fica mais fácil na cabeça do paciente. Às vezes, tem coisas assim que para a gente é tão boba, mas para um paciente é tão difícil. Às vezes que são 6 semanas, às vezes eles não sabem contar, demora a começar, aí às vezes eu arredondo logo para 2 meses. 2 meses, fica mais fácil na cabeça deles, sabe? Mas a literatura fala que para a gente fazer a reavaliação, no mínimo 6 semanas, que é o tempo bom para o TSH ter uma resposta. Tá certo. Obrigado. Nada. Bem. Doutora, Pode falar. eu tenho uma dúvida também. Em relação a toda vez que você está diante de uma suspeita pelo TSH de hipocentral, você pede ressonância de célula túrcica ou só se tiver alguma outra manifestação? Não, sempre. A nível central? Sempre. Tá. Sempre você tem que avaliar a célula túrcica, sempre. Porque o problema vai estar lá em cima, de alguma forma. Então, você tem que pedir, sim. Tanto é que se você voltar, eu acho que tem lá naquele algoritmo que eu passei direto. Mas se você voltar aí, Andressa, e conseguir aumentar um pouquinho aí. Eu passei. Aí ele lembra aquele algoritmo? Tá um pouquinho antes. Pode ir mais, quando tem aquele mais. O próximo. Isso aí. Você conseguir aumentar. Aí, hipotireoidismo central. Olha para onde vai a seta. Na segunda coluna.
Se eu conseguir aumentar um pouquinho a imagem, aí hipotireoidismo central, ou então você... Mas dá para ver. Pronto, ressonância de célula túsca. Sempre você vai pedir. Tá? Certo. Uhum. Vamos lá. Hipertireoidismo. É o contrário, né? O contrário, grosseiramente falando. Só um instante, deixa eu tossir aqui rapidinho. Grosseiramente falando, é o contrário do hipotireoidismo. Excesso de hormônio circulante na corrente sanguínea. É importante a gente fazer a distinção desses conceitos. O que é tireotoxicose? Tireotoxicose é um termo síndrome clínica resultante do excesso circulante de hormônios tireoidianos, T3, T4. Hipertireoidismo, onde, se você quiser diminuir um pouquinho agora o tamanho da tela, né? Tá ótimo. Hipertireoidismo, hiperfunção da tireoide. Tá lá, a tireoide funcionando demais. Porque o tireotoxicose está lá, tá excesso de hormônio na corrente sanguínea. Pode ser secundária a diversas causas. Você está tomando hormônio tireoidiano, você está na tireotoxicose. Mas você está tomando... eu resolvi tomar hormônio tireoidiano para sei lá para quê? Para emagrecer. Erroneamente, ou alguém me prescreveu de forma inadequada hormônio tireoidiano para emagrecer. Então, eu estou na vigência de tireotoxicose. Hipertireoidismo é quando esse excesso de hormônio circulante está sendo proveniente da tireoide. E a doença de Graves é a doença autoimune mais comum, secundária, né, causadora do hipertireoidismo. Em 80% dos casos é por causa da doença de Graves e tem origem autoimune. Lembrar que os anticorpos não estão presentes. Anticorpo presente, TRAB é o mais comum. Não faz na rede pública. No SUS aqui em Alagoas não faz TRAB, o paciente tem que fazer particular. Mas lembrar que o anti-TPO pode estar positivo também, antitireoglobulina também no hipertireoidismo, nas doenças autoimunes. Então, como a gente tem essa dificuldade de ter a dosagem do TRAB, a gente pode pedir os outros, se a gente está pensando em doença autoimune, a gente pode pedir os outros hormônios, os outros anticorpos, mas eles vão estar positivos numa frequência menor do que o TRAB. TRAB, TRAB. A etiologia. Né? Existe, igual ao hipotireoidismo, diversas causas para o hipertireoidismo. Então, você pode ter o problema, está dependente da promoção aumentada de hormônio tireoidiano. Tá? Quando tem estimulação anormal da tireoide, por liposão do córneo, doença autoimune, então você está diante da doença de Graves. Se você molocoriocarcinoma, é que você tem uma estimulação anormal da tireoide pelo HCG, que tem uma semelhança molecular muito grande com o TSH, né? Então, termina se ligando aos receptores de TSH, estimulando essa produção aumentada da tireoide. Ou você tem uma produção excessiva de TSH, um tumor hipofisário, produzindo TSH e mais TSH circulante, estimular a banha tireoide, produzir mais hormônio. Ou a resistência hipofisária aos hormônios tireoidianos. Produção autônoma excessiva de T3 e T4, independente de TSH, um adenoma tóxico. É por isso que a gente faz a cintilografia, para a gente ver se a causa daquela tireotoxicose é por causa de um nódulo quente. Um bósforo nodular tóxico, carcinoma folicular, raramente pode acontecer isso. Ou hipertireoidismo induzido pelo excesso de iodo ou amiodarona. Aqui a gente não vê, mas isso... bem, fazia tempo que a gente não via. Eu nunca vi isso pelo excesso de iodo. A amiodarona a gente até vê lá, mas excesso de iodo não. Mas como agora as pessoas voltaram a tomar iodo, né? As pessoas estão tomando um monte de coisa loucas, várias fórmulas malucas. Então a gente está voltando a ver essas coisas. Eu não, mas enfim. Está aparecendo no nosso consultório. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente prescreve as coisas por modismo, e em vez de estar fazendo bem, a gente está fazendo iatrogenia ao paciente. Pode passar o próximo. Em relação... não tem uma etiologia independente da produção aumentada de hormônio tireoidiano. Você está tendo, na verdade, liberação. Porque a tireoide produz hormônio tireoidiano, e aí você não está tendo produção aumentada, mas aí você teve liberação daquilo que estava estocado aumentado. Então, a tireoidite subaguda granulomatosa, a tireoidite subaguda linfocítica pode ser a causa da tireotoxicose. Ou uma fonte extratireoidiana de T3, T4. O paciente
né, factícia, ou, sei lá, aquela síndrome de Munchausen, né, que ele toma para simular. Essa tireotoxicose por hambúrguer, na época em que, eu não lembro qual foi o país, e que as pessoas estavam fazendo hambúrguer misturando glândula tireoide lá dos animais. E aí ocorreu na população lá da região, essa tireotoxicose, e aí descobriram que era por causa disso. Aí lembrar, né, não é uma coisa que acontecer, enfim, a gente vê acontecendo aqui. Ou a produção ectópica T3, T4, um teratoma ovariano, uma metástase funcionando e um carcinoma folicular. Então, mas que são casos menos frequentes, que o mais frequente é a doença de Graves. Pode passar. Das manifestações clínicas secundárias à produção excessiva. Então, o que é que a gente vai ter? E aí dá a frequência, né? O que é que tem mais, o que é que tem menos. E tudo isso é secundário ao efeito estimulatório dos hormônios tireoidianos nos tecidos. Então, sudorese excessiva, intolerância ao calor, palpitação, a gente vê aquele paciente bem suado, bem, né, com aquela cara. Se ele olha para você olha para o paciente, você já pensa em hipertireoidismo. Palpitação, fadiga, por isso que é importante a ausculta cardíaca, contar a frequência cardíaca, a gente vê uma frequência cardíaca aumentada. Paciente que, apesar de estar comendo muito, que ele tem muita fome pelo metabolismo acelerado, mas ele perde peso. Pode ter dispneia, fraqueza, queixas oculares, lembrar da oftalmopatia de Graves, né? Hiperdefecação, o paciente fala que vai várias vezes ao banheiro. Tem paciente que defeca mais de uma vez ao dia, mas ele fala que a sua frequência não era aquela que aumentou. Distúrbios menstruais, irregularidade menstrual pode ocorrer tanto no hipo como no hipertireoidismo, mas raramente 4% dos casos pode vir constipação, que é uma coisa bem menos, né? E ganho poderal em 2% dos casos. Lembrar que da tríade clássica da doença de Graves, paciente com hipertireoidismo com bócio difuso, oftalmopatia, aquela, né, proptose, aquele olhar assustado, e a dermopatia, que é um mixedema pré-tibial. Próximo. Dos sinais, eu falei taquicardia, mas entra como sinal, né? Ela estava falando dos sintomas. Então, sinais, taquicardia, o bócio, sempre palpar a tireoide, né? Lembrar de palpar a tireoide. Você pode, quando você está palpando a tireoide, põe a mão em cima da tireoide para ver o frêmito e põe o estetoscópio na tireoide para ver se você ausculta algum sopro. Pede o paciente para esticar as mãos para você ver se tem tremor de extremidade. Se você tiver dúvida daquele tremor, põe uma folha de ofício em cima da mão do paciente, você consegue ver o tremor de uma forma melhor. Pega na pele do paciente, porque geralmente é a pele pegajosa, o paciente mais quente com a pele pegajosa por causa da sudorese. Avaliação ocular do paciente, né? Ver lá, pode avaliar o sinal de lead lag, né? Quando o paciente tem uma proptose, a pálpebra não fecha, não cobre todo o globo ocular, e aí quando o paciente pede para seguir, você lembra lá da semiologia, segue lá a sua canetinha, ele vai seguir, você põe o dedo para cima, o dedo para baixo, ele tem que acompanhar com o olhar, e quando ele está descendo o dedo, a pálpebra demora a fechar, então você vê ainda a parte da esclera do paciente, né? Lembrar das unhas de Plummer também, que é a onicólise, né? Pode envolver... Na verdade, é a separação da unha do leito ungueal dela. E quando o hipertireoidismo melhora, as unhas do paciente também melhoram. Na verdade, a clínica do paciente vai melhorar, né? O paciente, na minoria dos casos, pode vir com fibrilação atrial, esplenomegalia, ginecomastia, eritema palmar. Próximo. Aí, o hipertireoidismo apático ou apatético ocorre nos idosos. E aí, a gente não encontra os sintomas de hiperatividade adrenérgica, né? De agitação, nervosismo, de taquicardia, daquele paciente acelerado. O que a gente vai encontrar é um paciente astênico, mas muito astênico, com fraqueza muscular, uma depressão grave. Então, lembrar disso nos idosos, que às vezes a gente pode comer bola nessas situações. A gente fica esperando aquela clínica clássica do hipertireoidismo e não tem. E também predomina nos idosos, nesse caso, são manifestações cardiovasculares. FA,
ou insuficiência cardíaca refratária ao tratamento habitual, então a gente tem que estar atento a isso. Aí, será que não é o hipertireoidismo? Lembra que mais atípicas são as manifestações do hipertireoidismo. Próximo. Aqui só lembrando, né, da parte das queixas oculares do paciente, aquele olhar assustado, paciente com proptose, aí está bem inflamado, ele pode ter edema periorbital, fotofobia pode ter também, diplopia. Então, é importante quando a gente encontra um paciente assim, que a gente mande para o oftalmologista para ele fazer uma avaliação também ocular. E se em casos mais graves, de hipertireoidismo, de oftalmopatia de Graves, o paciente pode até perder a visão. Então, nesses casos mais graves, ele já tem conhecimento da visão, pode ser preciso fazer cursoterapia no paciente. Próximo. Diagnóstico é clínico também, né? Importante fazer a avaliação e vai se dividir da mesma forma. Hipertireoidismo clínico primário pode ter também o central, que eu não botei aqui, né? Mas tem o central. Principalmente por tumor de trofinas, de tireotrofina. E aí, o subclínico é o mesmo raciocínio. Subclínico, TSH supresso, T4 livre, T3 normal. Primário, TSH supresso, com o T4 livre e o T3 aumentado. Já na fase posterior, subclínico. E lembrar dos anticorpos, foi aquilo que eu falei. O TRAB pode estar positivo em 90% a 100% dos pacientes, quando é uma doença autoimune, doença de Graves. O anti-TPO pode estar positivo no hipertireoidismo até 90%. E a antireoglobulina até 50% dos pacientes podem apresentar eles positivos. Porque às vezes a gente pensa, a TPO só vai estar positivo no hipotireoidismo, na doença de Hashimoto. Não, né? Então, a gente tem que estar lembrado disso também. Lembrar, né, que não é dosar T3 de rotina, que o T4 altera primeiro, enfim, a gente já falou sobre isso. Próximo. O tratamento. Eu centrei 3 opções de tratamento do paciente. Droga oral, o xarope de iodo e a cirurgia. São as 3 opções. Então, nos comprimidos, o que é que a gente tem? Os antiroidianos, o metronidazol e o propiltiuracil. Carbimazol, a gente não tem aqui no Brasil. A vantagem é que é muito mais prático, né, de tomar comprimido, não é abatível. A chance do paciente evoluir com hipotireoidismo depois do tratamento é menor, pode ocorrer, mas é menor. O paciente, a gente faz um tempo de tratamento em torno de 1 ano e meio de tratamento. A gente vai diminuindo dose, a gente começa com a dose maior, depois que você alcança a meta terapêutica, que é o T4 livre. Lembrar que o TSH ele vai demorar a normalizar, então a gente vai acompanhando com o T4 livre. Quando ele alcançou lá, normalizou, a gente vai diminuindo dose da droga antireoidiana até você deixar a menor dose possível que o paciente fique controlado laboratorialmente e assintomático. E em torno de 1 ano e meio, você tenta suspender a droga. A maioria dos pacientes que eu tireoideu, alguns podem ter recidiva da doença e outros, na minoria dos casos, podem evoluir para hipotireoidismo. Mas geralmente os pacientes que a gente usa dose excessiva de antireoidiano. E o que eles vão fazer é interferir na síntese de novos hormônios da tireoide. Então, lembrar que no primeiro momento, o paciente vai demorar um pouquinho ainda a voltar para você, a diminuir as queixas, porque esses hormônios que já estavam estocados nas células tireoidianas, o remédio não vai ter interferência neles, eles vão continuar sendo liberados. A interferência do remédio vai ser na produção de novos hormônios. Então, por isso que leva um tempinho para ainda o paciente se sentir melhor. Evitar a dose excessiva, né? A gente começa o tapazol, que é o mais comum, que a gente usa em dose única diária, com a dose que varia entre 10 a 30 miligramas dias. Quanto mais grave, mais sintomático o paciente tiver, e quanto mais altos os níveis de T4 livre, a gente começa com a dose maior de tapazol.
A gente prefere também o Capazol, porque como é dose única diária, a adesão é melhor. Tem efeitos adversos, as drogas podem ter efeitos adversos, hepatotóxico, a granulocitose, pode ter alergia. Ainda bem que tudo isso é bem mais raro. E como eu falei, a duração do tratamento é em torno de 12 a 18 meses, um ano e meio. Próximo. O iodo radioativo, a vantagem é que ele chega a ser curativo em 85% dos casos, e a maioria dos pacientes, se você não fizer dose excessiva também de iodo, o paciente vai ficar eutireoideu. O paciente pode evoluir para o hipotireoidismo, que ele vai destruir lá as células, né, tireoidianas, por causa dessa emissão das partículas beta. Então, 80% dos pacientes podem evoluir para o hipotireoidismo. Depois do primeiro ano da terapia, se a dose for mais alta, né? Atenção dos pacientes que têm oftalmopatia de Graves, daqueles pacientes, principalmente, que estão com muita inflamação no olho. Porque o iodo, ele pode piorar a orbitopatia do paciente. Principalmente os fumantes e que têm uma doença mais grave. Então, atenção para isso. 10% dos pacientes podem ter uma piora transitória da função da tireoide. Se você já dá de cara o iodo, deu o diagnóstico hoje, já deu xarope amanhã. Então, às vezes, há ainda um pouco de divergência na literatura e há países que fazem de forma diferente, mas a justificativa por isto, que seria melhor que a gente tratasse primeiro com o antireoidiano, e depois, antitireoidiano, né? E depois a gente fizesse a dosagem do iodo para o paciente. Porque se o paciente já está em hipertireoidismo, você dá o iodo que vai destruir lá a célula tireoide, então você vai liberar mais hormônio na corrente sanguínea e isso pode dar essa piora. E o paciente, enfim, tem uma piora clínica maior, e a gente tem que ter cuidado, principalmente nos idosos, né? E doença cardiovascular, enfim, pelo risco de arritmia, principalmente. Não deve ser feito em gestante lactante, pelo potencial teratogênico. É importante, o médico da medicina nuclear, que faz a administração da dose de iodo, ele vai passar umas orientações do paciente, que depois do iodo ele não deve ter contato com o gestante, com o idoso, com o paciente imunodeprimido, por causa da radiação. E o iodo é super barato nessa dosagem, muito fácil. Aqui em Alagoas, é o Hospital Universitário da Santa Casa que faz. Lembrar que vocês compram a UBS, atender, tem que fazer na APAC, tá? O formulário 2 vias na APAC, para pedir. Próximo. A modalidade de tratamento que fica por último é a cirurgia, que é a tireoidectomia, né? A vantagem é que não tem como o paciente recorrer, porque se você vai fazer a tireoidectomia total, o paciente não vai ter recidiva da doença, né? Tirou a tireoide e resolveu. Há escolas que preferem fazer uma tireoidectomia subtotal, né? Deixar um pedaço da tireoide, para que essa fosse suficiente para manter uma produção, não em níveis de hipertireoidismo, mas manter o organismo bem, né, com aquela quantidade. Mas outras escolas preferem fazer a tireoidectomia total. Lógico que o paciente vai evoluir com o hipertireoidismo e o mecanismo de ação é porque tirou a tireoide. É importante a gente fazer o tratamento prévio com drogas antireoidianas. A gente não vai mandar o paciente em franco hipertireoidismo para a cirurgia, porque aumenta o risco cirúrgico do paciente. Efeito de problemas, assim, pós-operatório. Dor, mas que passa. Pacientes que vai ter a cicatriz, principalmente cuidado com os pacientes que têm tendência a queloide. O tempo de recuperação do paciente, às vezes o paciente precisa ficar um pouquinho afastado das suas atividades habituais, laborais. Complicações cirúrgicas, a gente tem visto cada vez menos pacientes, os cirurgiões de cabeça e pescoço têm operado bastante, com muita habilidade, então a gente vê poucos problemas na cirurgia, mas pode ocorrer paralisia do nervo laringeu recorrente, pode sair junto com a tireoide, incidentalmente as paratireoides, e o paciente evoluir com hipoparatireoidismo pós-cirúrgico, mas ainda bem que a gente vê poucas complicações, né? Se a paciente na gestante não está resolvendo com antireoidiano, a gente não pode usar iodo, a gente na gestante começa com remédio, comprimido. No primeiro trimestre, a gente usa o propiltiuracil, que é menos teratogênico, e a partir do segundo trimestre,
até o final da gestação, a gente usa o Tapazol, o Metimazol. Caso o paciente a gente não consiga controlar na gestação e o paciente esteja mal, aí a gente pode ser preciso fazer a cirurgia, a gente espera para fazer não no primeiro trimestre, mas também não passar, né, ficar aí mais no segundo trimestre, né, com menos de 6 meses. É o período que, se for fazer a cirurgia, é um período ideal. Mas a gente tenta evitar o máximo possível de cirurgias na gestante, né? Quando é que a gente prefere e opta mais pela cirurgia? Paciente com grandes bócios, que às vezes começa a ter invasão de mediastino, comprometimento posterior, com dificuldade de deglutição ou de respiração, enfim, aí a gente pode preferir. Se ele tiver, junto com o hipertireoidismo, nódulos suspeitos de malignidade, ou que já tem um diagnóstico de malignidade, porque o paciente pode ter hipertireoidismo e pode ter um nódulo lá maligno. Então, resolve logo as duas coisas. Ou um paciente que já tem hiperpara, você vai submeter o paciente para uma paratireoidectomia. Então, você pode também aproveitar e fazer uma tireoidectomia total. Se o paciente uma doença ocular da tireoide ativa, importante, e que não está podendo usar droga antireoidiana, o paciente, a gente também lança a mão da cirurgia. Mas a desvantagem é que é mais caro, né? Fazer cirurgia tem risco maior comparado com o iodo e com os medicamentos. Próximo. Fatores que podem interferir na chance de remissão definitiva após o tratamento com tionamidas. Quais são os pacientes que têm a menor chance de ter remissão? Porque a gente trata para que o paciente fique eutiroideu. Então, quais são aqueles que têm menor chance de ficar eutiroideu depois no final do tratamento? Aqueles que têm bócio gigante, grande, as doenças em crianças e adolescentes, se tiver um nível alto de T3, TRAB em níveis elevados, principalmente ao final do tratamento. Quando a gente está pensando em suspender a droga, a gente pede uma dosagem de TRAB, e se os níveis estiverem acima de 12, é um potencial paciente que provavelmente se a gente for tirar a medicação, ele vai ter recidiva do hipertireoidismo. Se você usa tionamida menos de 1 ano, então por isso que a gente fala para o paciente, quando o paciente abre o quadro de hipertireoidismo, ele está bem sintomático. Aí ele vai começar a tratar, ele vai se sentir bem, vai querer parar o tratamento. Aí a gente vai dizer a ele, o senhor vai se sentir bem, mas o senhor não vai parar o medicamento. Só vai parar o medicamento quando eu mandar. Porque se a gente começa a tirar o medicamento antes da hora, a chance de remissão é menor. Você tem oftalmopatia, principalmente aquelas graves e ativas, paciente com rinite alérgica, que fazem ingestão elevada de iodo, tabagista. Aí a literatura fala se o estresse, pacientes mais estressados, seriam pacientes mais propensos a não evoluir com remissão da doença. Ainda existem questionamentos em relação a isso, né? Precisam de mais estudos para confirmar, né, essa questão. Paciente que tem a tireoide mais hipoecogênica, a ultrassonografia, ou que tem esses polimorfismo, presença desses HLA, que termina que a gente, no dia a dia, a gente não faz isso, fica mais a títulos de estudos mesmo, né? E os que têm mais chance de responder no tratamento é o contrário, né? Os pequenininhos, pacientes que têm idades maior de 40 anos, porque no mais jovem a chance de remissão é menor. T3 pouco elevado, TRAB com níveis mínimos menor que 12 no final do tratamento, que usaram o tratamento direitinho por 12 meses, 12, 1 ano e meio, e que tem expressão normal da tireoide ao T3. Então, assim, para você ficar atento, né? Quem será que esse vai responder melhor, esse não? O paciente não ir de alta, a gente não dá alta do paciente depois que a gente suspende o medicamento, ele vai continuar acompanhando com você, explicar que ele tem que voltar no seu consultório. Então, nesses que tem a chance de remissão menor, a gente ficar mais de olho, com ele mais pertinho, para que, se a doença recidivar, a gente restituir o tratamento. Pode passar. Aí aqui são vários efeitos colaterais que podem acontecer, como tanto o propil como o tapazol, como o propil e o metimazol, né? E aí tá a frequência deles, ainda bem que são efeitos colaterais raros, né, das medicações. Então, diversos aí, vocês estão vendo, e que cai em questão de prova, ainda bem que na prática clínica é raro, é a granulocitose. E quando os níveis de granulose estão menores que 500, se os granulócitos estiverem menor que 1.500, a gente já deve suspender a
o medicamento. E aí a gente vai partir para outra forma de tratamento, o iodo ou cirurgia. E a granulocitose, ela se manifesta muito no paciente com infecção de orofaringe. Então, o que é que a gente fala na prática do paciente? A gente vai começar esse comprimido, o senhor não vai suspender de forma alguma, exceto se... Ou você pode fazer uma cartinha e deixar ele andar com a cartinha na carteira. Se o paciente tiver uma infecção de orofaringe, de garganta, você fala para ele, grave, com febrão, com placas, com pus na garganta, não é uma dorzinha de garganta, não. É um quadro clínico importante de orofaringe. Aí o paciente suspende o remédio, vai na emergência, avisa o doutor que estava usando uma tionamida, vai ser colhido um hemograma para avaliar os níveis de granulócitos, porque a granulocitose é um efeito colateral grave que o paciente pode morrer. Ainda bem que é raro, nunca vi, e espero não ver. E outra coisa que pode, que não é assim tão comum, mas que a gente vê é a hepatotoxicidade. Então, por isso que às vezes a gente termina, não existe consenso na literatura que todo retorno o paciente tem que vir com hemograma, um TGO e TGP, mas termina que a gente pede, e principalmente a gente, na prática clínica, a gente termina pedindo um basal, para a gente ter um hemograma basal e uma dosagem de aminotransferases basais, para a gente saber já, porque às vezes o paciente já tem outra doença, uma outra doença hepática, que ele já começa o nível da doença, o tratamento do hipertireoidismo com umas enzimas, com umas aminotransferases mais altas, e aí depois a gente vai se confundir e achar que era do medicamento, entendeu? Então, não é consenso, mas termina aqui na prática, a gente termina pedindo um STLT, um hemograma, para acompanhar. Próximo. O uso do beta-bloqueador no hipertireoidismo, por isso que no exame clínico do paciente a gente faz a medição da frequência cardíaca. O beta-bloqueador ele não vai tratar a doença, ele vai controlar sintomas. A gente é importante... Desculpe. É importante a gente usar o beta-bloqueador naqueles idosos que estão com tirotoxicose sintomática, que melhora muito a clínica. Paciente que tem tremor, frequência cardíaca mais alta. Então, cai bem o uso de um beta-bloqueador. O ideal na frequência cardíaca de repouso já tiver maior que 90, ou já tem uma doença cardiovascular pré-existente, então você usar o beta-bloqueador. Varia na dose entre 40 a 120 miligramas, você pode dividir em 2 a 3 tomadas diárias. Propanolol é o mais comum que a gente usa, mas se o paciente não puder, pode usar o atenolol também na dose de 50 a 100 miligramas dia, vai depender dos sintomas do paciente. Geralmente, e isso acontece porque existem aqueles hormônios ainda estocados nos tireotrópicos, né? Quando a gente institui o tratamento com as tionamidas, que a produção já vai diminuir, e aí a gente vai ter necessidade de diminuir a dose do beta-bloqueador, porque aí você já vai diminuir a dose de hormônio tireoidiano na corrente sanguínea e os sintomas vão diminuir. Então, por isso que a gente geralmente suspende em torno de 3 a 4 semanas, é quando vai ter aqueles que estavam chocados já vão ter sido liberados, né? Se o paciente não puder de forma alguma nenhum beta-bloqueador, você pode usar um antagonista do cálcio, como o diltiazem ou o verapamil. É isso, de hipertireoidismo é isso. Alguma dúvida? Vamos para o próximo. Nódulos tireoidianos, que a gente recebe demais lá no postinho, demais. E ainda mais que hoje as pessoas estão fazendo ultrassom de tireoide de rotina, né? Não tem indicação de ultrassom de tireoide de rotina, mas como estão fazendo, tantos pacientes querem, como os colegas vêm, aí a gente tem se deparado com mais nódulos tireoidianos. Existem várias causas do nódulo tireoidiano, bócito coloide, o adenomatoso, cisto simples, tireoidite, doença granulomatosa, neoplasias, e aí é menos frequente, e pode ser uma doença tireoidiana policística. São várias causas de bócio. Mais comum, e vocês me vêm sempre falando isso, os nódulos lá na prática, os nódulos são muito mais comuns em mulheres, e a maioria dos nódulos são benignos ou não são câncer. Quais são as características na história clínica do paciente que está mais relacionada à malignidade? Qual a importância do nódulo na tireoide? A gente afastar câncer, tá? Quais são os pacientes com maior suspeita? História familiar de carcinoma medular,
ou neoplasia endócrina múltipla, né? Porque tem um fator de risco importante. O paciente, principalmente parente de primeiro grau. História de radioterapia de cabeça e pescoço, porque isso pode levar à mutação de células e o aparecimento de neoplasia tiroidiana. Nódulos com crescimento rápido, principalmente se ele estiver usando levotiroxina, está lá tratando hipotiroidismo, tem nódulo e está crescendo rapidamente. Por exemplo, hoje eu tenho... E ele disse que o nódulo, ele chegou com um bócio aqui grande, e ele disse que teve crescimento em 3 meses. Então, eu já fiquei... deve ser um neoplásico, né? Um nódulo mais firme, mais endurecido, a palpação, né? Quando a gente pede para deglutir, ele não sobe e desce, aquela tireoide não sobe e desce. Fixação dos nódulos de estruturas adjacentes, paralisia de corda vocal. Se o paciente já tiver, palpou o pescoço, já tem linfonodos, aqueles linfonodos também mais endurecidos, mais fixos, então a gente pensar, né, que a gente pode estar diante de neoplasia, e se o paciente já apresenta uma metástase à distância, que não seja de outro tipo de câncer, então a gente pensar que pode ser um câncer, aquele nódulo. Próximo. Quais são os fatores de risco com moderada suspeita? Aqueles são alta suspeita, moderada suspeita. Pacientes nos extremos de idade, os mais jovens, menores de 20 anos, e os mais velhos, maiores de 70 anos. Sexo masculino, história de radioterapia de cabeça e pescoço, centímetros, e presença de sintomas compressivos. Então, a suspeita moderada de neoplasia. Próximo. Falando de característica dos nódulos. Quando o paciente faz o ultrassom, a gente quer que o colega mande essas características para a gente. Pode passar o próximo. Isso para que nos ajude. Quanto mais característica mandar, melhor, né? O melhor exame para a tireoide é o ultrassom. Essa semana a gente recebeu lá no posto um colega que pediu uma ressonância para a tireoide. A gente pediu ultrassom, né? Então, lembrar, tireoide é ultrassom. Quais são as características que estão mais relacionadas à benignidade do nódulo? Se ele é anecoico ou hiperecogênico, com margens regulares, as calcificações mais grosseiras, com a presença de halo hipoecogênico e tem uma vascularização mais na periferia, ou se não tem vascularização, que na classificação de chama seria chama 1 e chama 2. E quais são as características que estão mais relacionadas à malignidade? Hipoecogenicidade, a ultrassom, irregularidade nas margens, a presença de microcalcificações, não ter halo hipoecogênico, e quando a vascularização está mais dentro do nódulo, com a classificação de chama 4 e 5. Agora, o paciente pode ter as características que estão mais relacionadas à malignidade e ter um nódulo benigno. Então, não existe nenhuma das características que são patognomônicas de neoplasia. Aí, aqui, que o próximo, o algoritmo que vocês vão seguir, olhar em casa bem direitinho, que é o resumo do que eu vou falar hoje, e eu, na verdade, nos próximos slides, eu cortei esse algoritmo todo. Pode passar para o próximo. Então, você está diante de um nódulo tireoidiano, e é o que eu falo para vocês lá. Qualquer nódulo tireoidiano vai pedir ultrassom e função tireoidiana. Ou chegou para você um paciente já com ultrassom mostrando o nódulo, seja lá por que motivo ele fez, primeira coisa a pedir é a função tireoidiana. Então, atenção para a questão de prova, de residência, esse é o primeiro passo. Se você estiver diante de uma tireotoxicose, eu estou falando aqui no quadrinho mais da esquerda, pediu função tireoidiana, tem uma tireotoxicose, o que é que eu vou fazer? Tem um nódulo de tireotoxicose, cintilografia, para ver se aquele nódulo é quente ou frio. Se o nódulo é quente, é um nódulo produtor de hormônio tireoidiano, a gente vai tratar o nódulo. E não precisa pedir a punção, porque os nódulos quentes, a chance de malignidade é muito baixa. Agora, se você pedir uma cintilografia e o nódulo não captante, o nódulo frio, aí você vai fazer a avaliação se aquele nódulo precisa da punção. Voltando lá para cima, nódulo tireoidiano, pediu ultrassom, teve SH, um T4 livre, vê um hipo ou um eutiroidismo, aí você vai avaliar. A indicação de punção, nós temos agora, a gente pode seguir duas diretrizes distintas, né? A gente tem as indicações da ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, e a gente tem o TIRAS,
Quando o colega radiologista manda para a gente, no laudo do exame, a classificação de TIRADS, a gente segue o TIRADS. O TIRADS é a classificação mais conservadora que a gente vai ver no próximo slide, mais conservadora, e que ela foi proposta para trazer mais um consenso para a gente, né? Às vezes, quando o colega radiologista pode até não mudar a classificação do TIRADS, mas se ele mandar todas as características descritas no corpo do exame, a gente pode ir, existe a calculadora na internet, você vai botando lá, marcando as características do nódulo e ele vai dar a classificação do TIRADS. Agora, a gente vê lá no post que o colega manda para a gente um ultrassom sem o TIRADS, aí você vai mandar de volta o paciente? Não. Aí você segue o que diz a diretriz da ata. O que é que ela diz que é isso daqui que está aqui? Se o nódulo for sólido ou misto, mas que ele é hipoecóico, a gente pede punção se ele for maior ou igual a 1 centímetro. Se ele for sólido ou misto, isoecóico ou hiperecóico, a gente pede punção se ele for maior ou igual a 1,5 centímetro. E se ele for espongiforme, que é uma característica de benignidade, a gente pede punção se ele for só maior ou igual a 2 centímetros, tá? Por isso que é importante que o colega bote o tamanho do nódulo no exame, né? Porque às vezes chegam uns ultrassons péssimos para a gente. Se o paciente tem hipotireoidismo ou eutireoidismo, mas um nódulo menor que 1 centímetro, e se o seu ultrassom não tem nenhuma sugestão de malignidade, não tem característica ruim, você pode ficar só acompanhando o paciente. Mas se o nódulo estiver menor que 1 centímetro, mas ele tem característica ruim, não é porque ele tem menos de 1 centímetro que eu vou deixar para lá, não. Chega para você, sem halo, hipoecóico, cheio de calcificação, microcalcificação, com vascularização central. Eu estou vendo que ele tem uma cara ruim. Aí eu peço a punção também. Então, por isso que tudo na medicina, a gente usa a diretriz para tratar a maioria, mas a gente sempre tem que individualizar os casos. Pode passar. E aí, a classificação de TIRADS, que eu sempre pergunto lá para vocês, o que é que a gente faz? TIRADS 1 e 2, a gente não pede punção, tá? Porque a chance de malignidade é baixa, de menos de 2%. TIRADS 3, punção se o nódulo for, e uma das medidas dele não é o volume total, é uma das medidas com maior ou igual a 2,5 centímetros. E o acompanhamento se o nódulo tiver maior ou igual a 1 centímetro. Menor que 1,5 centímetro, o TIRADS diz que a gente poderia dar alta. A chance de malignidade é de 5%. TIRADS 4, chance de malignidade de 5% a 20%, já aumenta mais um pouquinho. Aí você pede a punção se o nódulo for maior ou igual a 1,5 centímetro. E o TIRADS 5, que tem uma chance maior de malignidade de 20%, a gente pede a punção se o nódulo for maior ou igual a 1 centímetro. Então, isso você tem que saber, tanto para a prática clínica, como para as questões. E a punção? Então, esse aqui é o da ata, que eu já falei lá já falei isso agora no slide anterior. Pode passar. Em relação a cisto, o cisto é uma formação de líquido, né? Não tem indicação de PAF, de punção. Se o cisto for muito volumoso, aí você pode fazer uma punção, a título de fazer mais um esvaziamento do cisto, tá? Uma outra opção de tratamento é a alcoolização do cisto para ver se ele colaba e então você faria uma punção antes, retirar o líquido, faz a alcoolização para ver se ele colaba. É uma opção de tratamento que não está disponível na rede pública. Eu não sei também se planos cobrem a alcoolização. A gente só vai indicar cirurgia para cisto se o cisto for um cisto recidivante, muito volumoso, ou que ele tem uma ainda dentro, aí você pode encaminhar o paciente para cirurgia. Mas geralmente você acompanha clinicamente os cistos menores e geralmente não dá grande problema, eu falo para os pacientes, ele morre com aquilo, mas não morre daquilo. E geralmente eles não crescem, fica lá naquele tamanho sem dar grandes problemas para o paciente, não altera a função tiroidiana e não dá sintomas. Próximo. Aí aqui também eu já comentei alguma coisa. Se você está diante de um nódulo menor que 1 centímetro, eu vou deixar para lá porque nenhuma diretriz manda para eu funcionar? Não. Atenção, individualizar. Se um paciente for menor que 40 anos e tem metástase à distância conhecida, posso pedir a punção. Se tem característica ultrassonográfica ruim, posso pedir punção. Múltiplos nódulos suspeitos na ultrassom, posso pedir punção. Linfonódulo suspeito de metástase, estou achando que esse linfonódulo e ele tem um nódulo tireoide, agora eu pedi punção, que deve ser
já deve ser uma metástase de um câncer tireoide. Lembrar que o carcinoma papilífero dá muita metástase para linfonodo, né, do pescoço. Presença de hipercalcitoninemia, porque a gente vai pensar no carcinoma medular tireoide. A dosecalcitonina, sei lá por quê, deu alta. Todo dia viu o nódulo, é melhor a gente fazer a punção do nódulo. Essa indicação de terapia supressiva com levotiroxina é uma coisa que a gente não... A literatura não tem indicado muito a gente fazer isso, né? Supressão com levotiroxina para nódulo, porque não veio muita resposta. E se o paciente quiser, a gente fazer punção. Infelizmente, a gente está diante de um paciente cada vez mais exigente em relação a exames, principalmente, e às vezes ele quer de todo jeito, está perturbando mentalmente o paciente, evoluindo para um distúrbio de ansiedade grave, não consegue fazer mais nada no seu dia a dia, então às vezes a gente precisa pedir a punção. E aí, quando a gente pediu a punção, próximo slide, o patologista vai mandar para a gente o resultado da punção, que vai ser a classificação de Bethesda, tá? Aí ele vai mandar para você, Bethesda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bethesda 1 não foi a quantidade de células suficiente. É preciso que na lâmina existam 6 grupos de célula com 10 células, para que o patologista possa dar o diagnóstico. Então, se tiver menos que isso, ele vai dizer que é Bethesda 1, que a amostra não foi satisfatória. Repete-se a punção. Isso não é um erro do radiologista que fez a punção, não. Acontece mesmo. De não ir material suficiente, quando ele está numa posição mais ruim, uma posição mais ruim, quando ele é menor, e às vezes acontece de funcionar quando ele tem mais vascularizado, vir mais células sanguíneas, então isso acontece. Bethesda 2 é benigno, a gente segue, porque a chance de malignidade no nódulo Bethesda 2 é baixa. Bethesda 3, que é a atipia de significado determinado, uma lesão folicular de significado determinado, são células que a gente não consegue dizer se o patologista não consegue dizer se é benigno ou maligno. E a chance de malignidade pode chegar a 30%. Então, quais são as opções diante de uma Bethesda 3? Repetir punção, você pode repetir punção por até 3 vezes. Repetir punção, aí vem a segunda Bethesda 3 de novo. Repetiu a terceira punção, Bethesda 3 de novo, aí a partir da quarta punção a literatura já orienta a gente mandar ele para a cirurgia. Uma outra opção é a lobectomia, tirar o lado da tireoide que tem o nódulo, e agora o que a gente tem mais recente é os testes moleculares. Eles vão lá procurar marcadores que estão mais relacionados à malignidade. O problema é que os testes moleculares, eles são caros, tá? E aí os pacientes não têm, o plano não paga, e eles não têm condições de arcar com o pagamento do exame. Mas daqui para frente a gente vai ouvir cada vez mais falar de teste molecular. E ainda tem o Bethesda 4, ainda tem lá, o Bethesda 4, neoplasia folicular ou suspeito de neoplasia folicular, a chance de malignidade é de 40%, então já é indicado uma lobectomia ou uma tireoidectomia total. Quando a gente fala hoje de tireoide, minha gente, a gente fala cada vez mais de câncer de tireoide, a gente está falando cada vez mais de menos é mais, de ser mais conservador no câncer de tireoide, porque os estudos têm mostrado que a agressividade que a gente tinha no passado em aumento da expectativa de vida do paciente. Então, a gente parece que a gente consegue ser mais conservador e fazer uma terapia mais de vigilância ativa. Agora, isso quando a gente está em centro, consegue acompanhar bem o paciente. Na nossa realidade, isso é bem difícil, porque o paciente não consegue marcar consulta, o paciente traz um ultrassom de péssima qualidade, eu não consigo fazer ultrassom, então termina que a gente continua sendo um pouco mais agressivo. Na Bethesda 5, que tem uma grande suspeição de malignidade, até 75% pode ser maligno, a gente já manda para cirurgia, lobectomia ou tireoidectomia total, e o Bethesda 6 é maligno, aí é cirurgia, com certeza. Próximo. Aí aqui é só o resumo, que vocês vão ler depois disso tudo que eu falei agora. O que é que deve fazer, que foi o que eu falei. Tá? Próximo. E na conduta, diante de um nódulo, ou a gente vai fazer segmento, quando não é maligno, a gente vai... Então, ultrassom anual, e de preferência, não jogar exames fora, a gente sempre fazer comparativo, né, ver se deve ser crescimento, mudança de característica do nódulo,
fazer num lugar que seja bom. Uma outra indicação é a cirúrgica. Se a gente fez a cirurgia, a gente vai ver se precisa de repor levotiroxina ou não. Se você fez lobectomia, o nódulo que fica pode ficar produzindo hormônio tiroidiano que seja suficiente para o organismo, e às vezes não. Se você fez tiroidectomia total, você vai ter que repor levotiroxina, né? Pro resto da vida. Nódulos maiores igual a 4 centímetros tem um risco maior de serem malignos, ou então uma chance de ter uma chance maior na punção. Fez a punção de um nódulo grande e ele vinha ver o benigno, não é? Então, esse é o ponto de corte que leva a gente a considerar mais a cirurgia para aquele paciente, mesmo se a citologia for benigna. Existe divergência entre a endocrinologia e a cirurgia de cabeça e pescoço, mas esse é o ponto de corte que nós usamos. Outras opções de tratamento que a gente tem para o nó tiroidiano é a injeção percutânea com etanol. Também não está no rol do SUS, nem dos planos de saúde, mas a gente reserva para nódulos autônomos, nódulos císticos ou sólidos, que são benignos na punção, né? Em malignidade a gente não vai fazer isso. Ou os pacientes estão tendo queixas compressivas, ou motivos estéticos, então isso é uma opção de tratamento. Você pode fazer o iodo radioativo, né? Nos casos que forem nódulos tóxicos, ou a ablação percutânea com laser guiada por ultrassom, que a gente também não tem na nossa rede pública, nos casos de nódulos benignos atóxicos. Pacientes que têm alto risco cirúrgico, um risco anestésico alto, com sintomas de compressão, ou que não querem fazer a cirurgia, uma opção é fazer a percutânea. Mas ainda é pouco utilizada aqui no Brasil, eu não sei aqui como é que está, aqui em Alagoas, em relação a isto. E é isso, pessoal, em relação ao nódulo. Em relação ao resumo da tireoide em si, se vocês souberem isso, vocês conseguem acompanhar bem o paciente. Alguma dúvida? Não? Por enquanto, não, professora. Ótimo. Então, Andressa, muito obrigada por ter projetado aí a tela e mesmo assim estou à disposição. Estou aguardando quem ainda não